Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Guilherme, professor de Biologia, e essa é a nossa primeira aula sobre citologia, o estudo da célula. Para essa primeira aula, eu quero que vocês saiam daqui sabendo diferenciar uma célula procarionte de uma célula eucarionte, beleza? Então a gente vai focar nessas diferenças entre os tipos de células que nós encontramos nos organismos vivos por aí. Para começo de conversa, é interessante a gente comentar que esse conhecimento que nós temos a respeito das células só é possível graças ao avanço ao longo do tempo, obviamente não foi de uma hora para outra, da ciência e da tecnologia. Um equipamento muito importante para se conhecer a célula, para se conhecer as estruturas dela, são os microscópios. E os microscópios permitiram, então, que a gente conseguisse diferenciar uma célula do outro, as estruturas encontradas dentro dessa célula. Na biologia, existe uma teoria chamada de teoria celular. A teoria celular menciona que todo ser vivo ele é formado por células, uma ou mais células. Com base nessa teoria, quando a gente pensa na estrutura de um vírus, que é formado por uma cápsula de proteína, que é o capsídeo, envolvendo um material genético, ácido nucleico, alguns vírus também podem apresentar um envelope lipoproteico externo ao capsídeo e ao ácido nucleico, a gente observa que vírus ele não tem estrutura de célula. Vírus é acelular. Então, se a gente classifica ser vivo como possuindo, como apresentando célula, e vírus não tem estrutura celular, com base na teoria celular, vírus não poderia ser classificado como um ser vivo. Mas existe uma discussão, não existe um consenso na comunidade científica sobre vírus ser ou não ser vivo. Beleza? Então, por isso que eu coloquei essa discussão, levantei essa discussão aqui rapidamente com vocês. Agora, um ser vivo baseado na teoria celular, um ser vivo que tem células, ele pode ser classificado quanto ao número de células que apresenta e também quanto ao tipo de células que apresenta. Por exemplo, um organismo como uma bactéria é formado por uma célula só, é unicelular. Ah, Guilherme, mas não existe bactéria que forma colônia? Sim, tem bactérias que vivem isoladas, tem bactérias que são coloniais, mas cada bactériazinha é formada por uma única célula, é unicelular. Isso acontece também com os protozoários, com algumas algas, também são organismos unicelulares. Por outro lado, vão ter organismos que são formados por várias células. No nosso caso, por exemplo, são trilhões delas. Esses organismos formados por várias células, nós classificamos como organismos multicelular. Então, o primeiro critério é o número de células. Um segundo critério é o tipo de célula que o organismo apresenta. Tem organismos que apresentam células procariontes e organismos que apresentam células eucariontes. Por enquanto, só conheçam esses dois termos, esses dois nomezinhos, procarionte, eucarionte. Daqui a pouquinho a gente vai ver quem tem esse tipo de célula e o que caracteriza cada uma delas, beleza? Num primeiro momento, eu preciso que vocês fiquem ligados nessa imagem que eu trouxe aqui para vocês, tá? A célula, toda célula, não interessa de qual organismo, ela vai apresentar a membrana plasmática. A membrana plasmática é um envoltório comum a toda célula que vai participar ali no controle daquilo que entra e sai da célula. A gente vai ter uma aula mais para frente só para poder falar sobre membrana plasmática e sobre essa permeabilidade seletiva da membrana. Fiquem tranquilos que a gente vai falar isso no momento apropriado. A célula também vai apresentar material genético. Esse material genético pode estar dentro de um núcleo organizado, delimitado, compartimentalizado, ou pode estar espalhado dentro do citoplasma ali da célula, tá? Numa estrutura semelhante ao núcleo, mas não é um núcleo organizado. Por isso, nucleoide. Oide significa semelhante a um núcleo, mas não é um núcleo verdadeiro, delimitado, organizado. Então, a célula vai ter material genético. Esse material genético pode estar disperso, nucleoide, ou pode estar delimitado, compartimentalizado, dentro do núcleo ali da célula. Ah, Guilherme, mas as hemácias em mamíferos não têm material genético. De fato, a hemácia madura, ela não vai ter ali um núcleo compartimentalizado, ela é anucleada, mas em algum momento, aquela célula ali, ela teve núcleo
na fase inicial, na formação dela, ela apresentou material genético bonitinho, como é comum a todas as células. Existe uma organela que nós vamos encontrar tanto nas células procariontes como também nas células eucariontes. Essa organela são os ribossomos, organelas especializadas na síntese de proteínas, na produção de proteínas. Então, os ribossomos nós vamos também encontrar em todas as células. E toda célula apresenta uma matriz, um material que vai preencher o espaço ali dentro dela, né? Que tem água na composição, que tem minerais, que tem aminoácidos, que tem enzimas, que é chamado de citosol. Quando nós consideramos a presença de organelas junto com o citosol, ou seja, todo o componente que nós encontramos ali dentro da célula, a gente chama de citoplasma. Então, seriam os 3 componentes que nós encontramos presentes em todas as células, beleza? E para a gente poder começar, eu trouxe aqui para vocês o primeiro tipo de célula, que é a célula procarionte, tá? Pro vem do latim e significa primeiro, primitivo, cário, núcleo. É uma célula que apresenta um núcleo primitivo desorganizado. Por que isso, Guilherme? Essa célula, uma célula procarionte com núcleo desorganizado, primitivo, ela não apresenta carioteca ou não possui envelope nuclear, envoltório nuclear, membrana nuclear. A gente pode chamar assim. Reparem que nessa célula que eu trouxe aqui para representar uma bactéria, nós observamos a presença do material genético e o material genético aqui ele está ali disperso, espalhado no citoplasma, porque não tem um envoltório delimitando esse núcleo. Logo, eu posso classificar esta célula como uma célula procarionte, beleza? A gente encontra aqui dentro um único cromossomo circular, não está delimitado, né, esse espaço ali onde ocupado pelo material genético não está delimitado pela carioteca, então eu chamo de nucleoide. Oide semelhante a um núcleo, porém não é um núcleo verdadeiro, organizado, delimitado, por conta da ausência da carioteca. A gente pode dizer que esse é o principal critério para poder caracterizar uma célula procarionte, mas não é o único. E aí eu resumi para vocês aqui as características de uma célula procarionte. Além desse cromossomo circular central que a gente observa aqui, disperso no citoplasma, a bactéria também pode apresentar, galera, alguns DNAs extras, acessórios, extracromossômicos, pequenininhos, iguais a esse que eu estou apontando aqui para vocês. São chamados plasmídios. O plasmídio tem um papel muito importante em garantir a resistência bacteriana, em garantir a proteção da bactéria. É o plasmídio, por exemplo, que garante com que a bactéria seja resistente à ação de antibióticos. Então, além do nucleóide, a gente observa também DNAs extracromossômicos presentes ali dentro. A bactéria ela apresenta ali, ou pode apresentar uma parede celular, que está representada aqui em azul, externa à membrana plasmática, formada por peptídeo glicano, é proteína junto com carboidrato, e existem bactérias, não são todas, que apresentam a cápsula, que é um terceiro envoltório externo à parede celular, que aumenta ali a proteção na bactéria. São as bactérias encapsuladas. Bactérias podem apresentar flagelos para locomoção, tá? E a única organela que nós encontramos aqui dentro é o ribossomo, né? Nós temos vários ribossomos aqui que atuam na síntese proteica. Célula procarionte, seja uma célula de bactéria, de cianobactéria ou de uma árquea, não apresenta organela membranosa. Organela que tem membrana lipoproteica. Não vai ter mitocôndria, não vai ter cloroplasto, não vai ter retículo endoplasmático, complexo de Golgi. Essas organelas membranosas não vão ser encontradas em células procariontes. Tudo bem? E uma outra característica que eu destacaria dessas que eu trouxe aqui para vocês é o fato de que uma célula procarionte não apresenta citoesqueleto ou esqueleto celular. A gente vai ver mais para frente que o citoesqueleto são filamentos de proteínas que posicionam as estruturas dentro da célula. A gente tem a ideia de que as organelas, numa célula eucarionte, a gente vai falar melhor daqui a pouquinho, ficam lá dentro flutuando na célula, no citoplasma, só que na verdade elas têm posições definidas pelo esqueleto celular, pelo citoesqueleto. Isso não vai acontecer numa célula procarionte. Célula procarionte, então, não apresenta
citoesqueleto, beleza? E aí a gente já consegue pegar algumas diferenças em relação às células eucariontes. A célula eucarionte é aquela célula que tem núcleo perfeito, núcleo verdadeiro, núcleo organizado. Pô, como assim núcleo organizado, Guilherme? Esse núcleo dessa célula vai ser compartimentalizado porque a célula apresenta envoltório nuclear, envoltório delimitando o núcleo, a chamada carioteca ou membrana nuclear. A gente observa isso nesse desenho aqui, ó. Reparem que em laranja nós temos algo que envolve o núcleo, que envolve o conteúdo do núcleo. Tudo bem? Essas células, comparadas às anteriores, são células maiores, que vão ter ali um material genético compartimentalizado, organizado, bonitinho dentro do núcleo. O DNA vai estar enrolado, associado a proteínas que nós chamamos de histonas, que servem para a condensação do material genético. E aqui a gente observa nessa célula o citoesqueleto posicionando as organelas ali dentro e também determinando o formato da célula. Aqui a gente também encontra ribossomo, como observamos, né, nas células procariontes, também tinham ribossomos. Só que além dos ribossomos, uma célula eucarionte também apresenta organelas membranosas. Então a gente vai encontrar outras organelas aqui dentro que não eram encontradas em uma célula procarionte. Eu trouxe para vocês aqui os ribossomos de uma célula eucarionte, são ribossomos um pouco maiores, que têm uma taxa de sedimentação maior, a gente chama de ribossomo 80S. Lá na célula procarionte eram ribossomos 70S. Então é mais uma diferença aí, um detalhezinho em relação ao tamanho e à velocidade de sedimentação dos ribossomos nas duas células, beleza? E aí, galera, deem uma olhada nesse esquema que eu trouxe aqui para vocês, ó. Reparem que nós temos aqui 3 grandes grupos ou 3 grandes domínios dentro dos quais os seres vivos eles fazem parte. Nós temos o domínio bactéria, é sem acento mesmo, tá, galera? Nome científico. O domínio arque e o domínio eucária. Dentro do domínio bactéria e arque, nós incluímos todos os seres vivos que são procariontes. Então, aqui dentro nós vamos ter, ó, as eubactérias, né, as bactérias e cianobactérias dentro do primeiro grupo, do primeiro domínio. Aqui nós temos aquelas que têm condição, ou que vivem, né, em condições extremas, que são as arqueobactérias, ou arqueias, árqueas, tanto faz, tá? Vivem em locais onde as condições de temperatura são elevadas, de salinidade são alteradas. Então, o segundo domínio, que inclui um grupo específico de procarionte, e o terceiro domínio é o domínio dos eucariontes, o domínio eucária, que é o domínio que inclui os organismos que têm esse tipo de célula aqui. E aí dentro do domínio eucária nós encontramos protozoários, algas, fungos, plantas e animais. Então nós, animais, fazemos parte do domínio eucária, que é o terceiro domínio que nós utilizamos para poder organizar, classificar os seres vivos. Essa separação nesses 3 domínios, galera, usou como critério alguns critérios moleculares, beleza? Para fazer essa separação. E aqui eu trouxe para vocês o citoesqueleto. Dá para reparar bem que os citoesqueletos são esses filamentos de proteínas que nós encontramos aqui dentro da célula, tá? Filamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos. Esses filamentos formam o esqueleto celular que posicionam as estruturas ali dentro da célula, as organelas ali dentro da célula. Então, reparem que nós temos aqui mitocôndrias, elas não estão ali flutuando dentro da célula. Elas têm a sua posição definida pelo citoesqueleto. Agora, significa que essas estruturas não podem se deslocar ali dentro da célula? Não, elas podem sim se deslocar. Esse movimento de organelas, que é definido pelo citoesqueleto, nós chamamos de ciclose. Então tá aí o que é o citoesqueleto, né? Esse emaranhado de filamentos proteicos que nós encontramos ali dentro da célula, que ajudam a posicionar as estruturas, determinar o formato da célula e também controlar a movimentação de organelas, um movimento chamado de ciclose. Tudo bem? E aqui uma imagem, né, de microscopia que mostra, microscopia eletrônica, que mostra, né, esses filamentos proteicos ali dentro da célula, que eu acabei de mostrar para vocês. Eu gosto bastante dessa imagem, pessoal, que ela diferencia para a gente uma célula eucarionte de uma procarionte de maneira bem didática.
Reparem que na eucarionte nós temos aqui um núcleo bem delimitado, organizado pela presença ali do envoltório nuclear. Presença de organelas membranosas, como o complexo golgiense. Temos aqui também lisossomos, mitocôndrias, retículo endoplasmático e ribossomo, que é uma organela não membranosa. Na célula procarionte, o núcleo é desorganizado, né? Porque eu não tenho carioteca delimitando ali o material genético, o DNA da célula. Nós podemos observar a presença de parede celular. A única organela que encontramos, o único tipo de organela, é o ribossomo, não tem organela membranosa. Então, através dessa imagem, a gente consegue perceber a diferença de uma célula procarionte de uma célula eucarionte. Beleza? E para fechar, eu trouxe aqui algumas características da célula animal e da célula vegetal para que vocês sejam capazes de diferenciá-las. Ambas são células eucariontes. Ambas são células que vão apresentar, então, envoltório nuclear, um núcleo delimitado organizado. Acontece, galera, que a célula vegetal apresenta alguns detalhes que nós não encontramos na célula animal. Querem ver? Presença de parede celular. Célula animal não apresenta parede celular. O único envoltório que nós encontramos numa célula animal é a membrana plasmática, que é um envoltório que qualquer célula vai ter. A célula vegetal apresenta parede celular formada por um carboidrato, por um polissacarídeo, que é a celulose. É um polissacarídeo com função estrutural, encontrado ali nas células das plantinhas. Também encontramos a presença de um vacúolo chamado de vacúolo do suco celular, que é essa bolsa grandona aqui, que vai armazenar algumas substâncias. Cuidado, porque célula animal também tem vacúolo, mas não vacúolo do suco celular. Célula animal vai encontrar ali vacúolos digestivos presentes dentro dela, beleza? E também a presença de uma organela especializada em realizar a fotossíntese, que nós encontramos na célula vegetal, é o chamado cloroplasto, e que não vai ser observada na célula animal. Tudo bem, gente? Então essas são as principais diferenças que vocês precisam estar atentos comparando uma célula animal de uma célula vegetal. Eu coloquei para vocês aqui o centríolo na célula animal, mas a gente não vai encontrar, pessoal, essa estrutura apenas nos chamados vegetais superiores. Ou seja, a gente não vai encontrar essa estrutura presente nas gimnospermas, que é o grupo das araucárias, e também nas angiospermas, que é o grupo das plantas que apresentam flor e fruto. Beleza? Nos vegetais mais simples, menos complexos, que é o caso das briófitas, musgo, e das pteridófitas, que é o grupo da samambaia, a gente vai encontrar essa estrutura presente lá. Então, tomem cuidado para não generalizar, tá? A presença do centríolo na célula animal e generalizar achando que toda célula vegetal não apresenta centríolo. Não é bem assim, não. Bom, meus queridos, espero que vocês tenham gostado, tenham entendido, tá? Essa foi a nossa aula hoje sobre a introdução de citologia. Voltem o vídeo e saiam daqui, por favor, capazes de diferenciar uma célula eucarionte de uma célula procarionte. Grande abraço, a gente se encontra na próxima. Até mais. Valeu!